Imana iganira natwe mu masengero. Porque Deus conversa conosco através da oração. Imana iganira natwe mu ijambo ryayo. Deus conversa conosco na sua palavra. Imana iganira natwe mu mutimanama wacu. Deus conversa conosco dentro do nosso coração. Hari igihe n'Imana iganira natwe mu bitangaza idukorera kugira ngo iturembuze. Às vezes Deus também conversa conosco através dos milagres que Ele faz para nos chamar. Hari igihe Imana iganira natwe ikoresheje abakozi bayo. Às vezes Deus nos chama através dos seus obreiros. Niwumva aho hantu hose Imana itakihaganirira nawe, uzabimenye yuko ibyiringiro byaragushiranye. Data wa twese uri mu ijuru. Senhor, nosso Deus que estás no céu. Mana nziza yaturemye kandi twitaho. Bom Deus que nos criou e que nos cuida. Wowe ubana natwe mu buzima tubamo bugoye kandi ntudutererane. O Senhor que vive conosco na vida difícil e não nos abandona. Uyu ubaye umugoroba udasanzwe tuje imbere yawe ngo dutege amatwi ijwi ryawe. Esta é uma tarde boa que queremos ouvir a sua palavra. Buri muntu wese uraha afite icyo akwifuzaho kandi umusubize. Cada pessoa que está aqui deseja alguma coisa, responda, Senhor. Mwuka wawe akomeza agenda aha hantu. Que o teu Espírito Santo possa caminhar no meio de nós. Iki gihugu tugisabiye umugisha wawe kandi tugisabiye amahoro aturuka kuri wowe. Pedimos bênçãos para esse país e também pedimos a paz que vem de ti, Pai. Ubwo rero tugiye kubumbura ijambo ryawe rigira imbaraga muri twe nk'uko byari bimeze igihe ryandikwaga. Senhor, vamos abrir a sua palavra. Pedimos para que possa ter forças, assim como no tempo que foi escrito. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Pedimos com fé em nome de Jesus Cristo. Amém. Muri uyu mugoroba mbafitiye icyigisho cyiza cyane. Nesta tarde eu tenho uma boa lição para vocês. Gifite insanganyamatsiko nziza cyane. Tem título muito bom. Ibyiringiro mu isi idafite ibyiringiro. Esperança no mundo que não tem esperança. Ibyiringiro mu isi idafite ibyiringiro. Esperança no mundo que não tem esperança. Nagira ngo muramukanye mwongere mubwirane ayo magambo. Ibyiringiro mu isi idafite ibyiringiro. Eu quero que vocês se cumprimentem novamente e falem essas palavras. Abantu benshi iyo babonye amafaranga bayagiramo ibyiringiro. Muitas pessoas quando encontram dinheiro já é esperança para eles. Abantu benshi yamaze gukora ubukwe agira ibyiringiro yuko ibibazo yarafite byose bikemutse. Muitas pessoas quando casam tem esperança de que todos os problemas acabaram. Muri ubu buzima bwa Maputo iyo ubonye inzu yo kubamo ugira ibyiringiro ko nta kibazo uzongera kugira. Nessa vida de Maputo, quando você tem uma casa, tem esperança que não vai ter mais problemas. Kenshi na kenshi umuntu yarangije amashuri ku ishuri ryiza akabona degree nziza cyangwa impamyabushobozi yizera ko agize ibyiringiro ko azabaho neza. Na maioria das vezes quando você estuda, encontra diploma, você tem esperança de que não vai ter mais problemas. Ndetse rimwe na rimwe iyo mwene wanyu akomeye agahabwa imyanya ikomeye mu butegetsi uhita ugira ibyiringiro ko uzabaho neza. E às vezes quando tem o familiar que está no nível alto, você sempre tem esperança de que não vai ter problemas. Ariko kuko turi mu isi ibyo umuntu ahora apanga ntabwo ari byo yisanga yabonye. Mas porque estamos neste mundo, todos os nossos projetos não andam assim como nós planejamos. Muri iri teraniro twicaranye n'abantu benshi bari bafite ibyiringiro bikagenda biyoyoka ku buryo ubu byabashira. Nessa congregação estamos sentados com pessoas que tinham esperança, mas depois a esperança acabou aos poucos. Ni hehe rero twakura ibyiringiro muri iyi si idafite ibyiringiro? Então, aonde que podemos encontrar esperança neste mundo que não tem esperança? Ndifuza kwinjira muri Bibiliya muri uyu mugoroba ngo mbabwire umuntu wari ufite ibintu byose. Eu desejo entrar na Bíblia para dizer uma pessoa que tinha tudo. Yari umwami ukomeye wanakundwaga. Era rei muito grande e era muito amado. Yari afite ibyiringiro yuko nta kibazo azongera kugira. Ele tinha esperança de que nunca mais vai ter problemas. Ariko umunsi umwe ari mu idirishya rye arahanuka. Mas dia quando ele estava na janela da casa dele, ele caiu. Amaze guhanuka yikubita hasi kuko inzu yari inzu igeretse. Quando ele caiu, estava no andar de cima e ficou quebrado. Avunika mu itako.
ele se quebrou a costeira dele, na coxa. amaze kuvunika mu itako, muri icyo gihe ubuvuzi bwari bugiciriritse, ntiyabona abamuvura ngo akire. Quando ele se quebrou naquele tempo, não havia especialistas para isso, então ele não foi tratado nem ficou curado. Hari abantu benshi bifuza kumenya aho ibyo byanditse muri Bibiliya. Turi mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya mbere. Talvez você deseja saber onde está escrito isso. Estamos no segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 2. Icyo gihe Ahaziya yahanutse mu idirishya ry'insobekerane ry'icyumba cye cyo hejuru i Samariya, aragwa akurizaho kurwara. Nesse tempo, Ahazia, ele caiu numa grande janela lá em cima, no alto, e estava em Samaria e adoeceu. Abantu babonaga nta kibazo azongera kugira, As pessoas pensavam que ele não ia ter mais problemas. ariko bitewe no kugenda ajya kure y'Imana, ubuzima bwe Imana n'abamarayika bamurindaga begeyeyo, kuko amaze gukomera yumvisha adakeneye Imana. Mas por causa de se afastar de Deus, ele quando se viu que já era grande, começou a se afastar de Deus, e os anjos protetores de Deus começaram a se afastar, e ele começou a entrar em Mu problemas. buzima busanzwe, iyo ugize icyo ugeraho Imana ukayishyira ku ruhande, haba hari ikintu kizaba bigatuma uyikenera. Na vida normal, quando nós pensamos que não precisamos de Deus, chega um momento que encontramos problemas e nós vamos precisar de Deus. Mwese murabizi, iyo umuntu arwaye agira kwiheba ndetse akagira amajwi mabi amuganiriza. Vocês sabem quando alguém está doente, começa a ficar desesperados e começa a ouvir vozes a conversar com ele. Yatangiye rero kwibwira ko byanga byakunda ubwo arwaye azahura n'ibibazo atazakira, kuko Imana yari yarayishyize ku ruhande, ibyiringiro ntabyo yari afite. Então ele começou a ouvir vozes, ficou desesperado, pensou que não vai ficar curado porque não tinha Deus e já não tinha esperança também. Aza kwakira amakuru y'uko hari ahantu hitwa muri Ekuroni umuntu agenda agabwirwa amakuru y'ubuzima bwe uko buzamera, ariko aho hantu hari abapfumu. Ele recebeu notícias de que há um sítio que se chama Ecrone, que quando alguém vai, consegue resolver seus problemas, mas lá era na terra dos curandeiros. Igihe cyose rero uzashaka amakuru y'ubuzima bwawe ntuyashakire ku Mana, ukajya kuyashakira ahandi, kiba ari ikimenyetso cy'uko ibyiringiro byagushiranye. E quando você ter problemas, começar a procurar solução da sua vida, outro sítio que não é em Deus, isso mostra que a sua esperança já está a acabar. Kuko Imana iganira natwe mu masengero. Porque Deus conversa conosco através da oração. Imana iganira natwe mu ijambo ryayo. Deus conversa conosco na sua palavra. Imana iganira natwe mu mutimanama wacu. Deus conversa conosco dentro do nosso coração. Hari igihe n'Imana iganira natwe mu bitangaza idukorera kugira ngo iturembuze. Às vezes Deus também conversa conosco através dos milagres que Ele faz para nos chamar. Hari igihe Imana iganira natwe ikoresheje abakozi bayo. Às vezes Deus nos chama através dos seus obreiros. Niwumva aho hantu hose Imana itakihaganirira nawe, uzabimenye yuko ibyiringiro byaragushiranye. Se você descobrir que nenhum lugar desses que mencionamos, Deus já não conversa mais contigo, saiba que tua esperança já está a acabar. Umugabo rero afata intumwa azohereza, arazibwira ati nimujye kundaguriza Barizebubi Imana ya Ekuroni, muyibaze niba nzakira iyi ndwara. Esse Senhor mandou mensageiros para ir perguntar esse Deus de Belzebub se ele vai ficar curado ou não. Ariko marayika w'Uwiteka abwira Eliya w'itishuba ati, haguruka ujye guhura n'intumwa z'umwami w'i Samariya, uzibwira uti, mbese icyatumye mujya kuraguza Barizebubi ikigirwamana cya Ekuroni, nuko nta mana iri muri Isiraheli? Mas depois de se encontraram com um homem de Deus, perguntou: por que vocês foram perguntar aquele Beelzebub? Será que em Israel não existe o Deus verdadeiro? Abamarayika b'Imana baturinda barababara iyo turimo gushaka ibisubizo by'ibibazo byacu tukabishakira ahandi hatari ku Mana. Os anjos de Deus ficam muito tristes quando procuramos as respostas dos nossos problemas
no outro sítio, não em Deus. bishoboka ko imana yateganyije aya materaniro kugira ngo dutangire abantu barimo kumanuka bajya mu Ekuroni. É possível que Deus preparou esse evangelismo para que Ele possa chamar as pessoas que estão a descer a ir procurar a Ele lá no outro sítio. Imana irimo irohereza abamarayika ngo bagutangire kugira ngo ibyaha wakoraga ubihagarike, utangire urundi rugendo rutari urumanuka ujya muri Deus Ekuroni. está a mandar anjos para que possam te chamar de volta, para você deixar de fazer esses pecados que você estava a fazer. Icyabaye rero, uyu mugabo intumwa ntabwo zigeze zigenda, ariko n'ubundi byarangiye apfuye n'ubundi. O que aconteceu com esse senhor, aqueles mensageiros não chegaram de ir, mas também no fim ele morreu. Mu by'ukuri iyo aramuka yakiriye ubutumwa bw'Imana akamenya ko ubuzima bwe buri mu biganza by'Imana, uyu mwami ntaba yarapfuye nabi. Na verdade, se ele pudesse receber a mensagem de Deus, se ele pudesse colocar a sua vida nas mãos de Deus, ele não podia morrer mal como ele morreu. Mu bibazo byawe wicayemo rero uyu munsi, Nos problemas que você tem hoje, amajwi yose akuzengurutse nakwizeza ibintu bibi gusa. as vozes que estão a te cercar, que só falam que vai acontecer mais coisas. Urireba mu ndorerwamo ukabona ko ibibazo byakwangije. Quando você se olha no espelho, começa a ver que os problemas já te estragaram. Wicara ahantu ha wenyine wakwitekerezaho ukumva ubuzima bwawe icyerekezo cyabwo ntukibona. Você quando senta sozinho, começa a refletir, você começa a ver que a sua vida já não tem nenhum rumo certo. Ariko mu ijuru hari Imana ishaka kuguha ibyiringiro. Mas no céu há um Deus que quer te dar esperança. Bibiliya iratangaje cyane. A Bíblia é muito extraordinária. Nigeze gusoma igitabo nkunda cyane kimfasha gusobanukirwa Bibiliya. Há um livro que eu gosto muito, que me ajuda a compreender a Bíblia, que eu li, que eu estava a ler hoje. Nashakaga kumenya ese amakuru yatangirwaga hariya hantu uriya mwami yashakaga ko bajya kumubariza kuri kiriya kigirwamana cyatangaga amakuru y'ahazaza, yari amakuru yaturukaga kuri inde? Eu queria saber as informações que vinham naquele sítio onde o rei queria ir. Eram informações que vinham de quê? Ayo makuru yavaga he? Essa informação, essas notícias sobre a vida da pessoa, quem estava a dar? Amagambo rero nasomye aravuga ngo abantu batabarika bajyaga kukiraguzaho icyo kigirwamana, ariko ibyahazaza byahavugirwaga n'amakuru yahatangirwaga byabaga mu by'ukuri biturutse ku mwami w'umwijima ari we Satani. O livro me disse que as pessoas iam naquele lugar para perguntar esses deuses, mas as notícias ou o resultado de que eles traziam não vinham de Deus, mas vinham do rei Satanás. Muri uyu mugoroba rero uhawe ikindi kintu utaruzi. Nessa tarde você agora acaba de descobrir uma coisa que você não sabia. Imana ifite amakuru yawe y'ahazaza, Deus tem as notícias do seu futuro, ariko na Satani nawe afite amakuru yawe y'ahazaza. mas também Satanás tem suas notícias do futuro. Imana ifite amakuru yawe y'ahazaza kubw'imigambi myiza igufitiye ishaka Deus kugusohoreza. tem suas notícias por causa de boas coisas que Ele quer fazer por ti. Satani afite amakuru yawe y'ahazaza y'ingaruka z'ibyaha urimo gukora icyo zizabyara. E Satanás tem notícias sobre ti por causa das consequências dos pecados que você está a cometer e o que vai acontecer contigo. Satani arabizi ko urimo kunywa inzoga ubu uyu munsi, mu myaka 2 uzaba urwaye igituntu n'umwijima. Satanás sabe que quando hoje você está a beber, daqui a 2 anos você estará com problema do coração e com problema do fígado. Arabizi ko uyu munsi wa none urimo kugendana n'indaya, mu myaka 2 uzaba urwaye sida, HIV. Ele sabe que quando você está a andar com muitas mulheres, daqui a 2 anos você vai ter sida. Arabizi ko uyu munsi urimo kwiba, arabizi neza ko mu kwezi gutaha cyangwa umwaka utaha bazagufata wibye bagukubite bakwice. Ele sabe que quando você está a roubar hoje, no próximo ano ou daqui a 2 anos vão te pegar e vão te matar. Akurikije ibigeragezo n'ubucakura bwe, azi imitego azakugushamo mu mwaka utaha.
ele usando a sua estratégia de enganar as pessoas, ele também sabe os resultados daquilo que você está a fazer. ariko imana izi ahazaza hawe nuramuka wakiriye ubutumwa bwiza. Mas também Deus sabe o seu futuro se você receber as boas novas. Nuramuka uhagaritse ibibi wabagamo, Imana yiteguye kugushakira ubundi buzima. Se você parar com os pecados que estava já a fazer, Deus vai mudar a sua vida. Nuramuka uvuye mu matsinda mabi y'abantu babi mugendana, Imana yiteguye kugushakira inshuti muzasindagizanya mpaka isi yose. Se você abandonar esses amigos que você tem agora, que fazem os pecados junto, Deus está pronto para procurar novos amigos que vão andar contigo. Kubw'ibyo rero si ibitangaza kuri Satani yuko umupfumu yakubwira ibizakubaho. É por isso que não é uma coisa de espantar, porque se Satanás te dizer o que vai te acontecer amanhã, Ntabwo ari igitangaza kuri Satani kukubwira ibintu bikazaba mu mwaka utaha. não pode admirar se Satanás te dizer uma coisa hoje que vai acontecer e acontecer no próximo ano. Icy'ingenzi ni kimwe, nuko ahazaza hacu hari mu biganza by'Imana. O mais importante é que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Uyu munsi wa none abantu benshi muri uyu mujyi wanyu barahuze. No dia de hoje, nessa cidade, muitas pessoas estão muito ocupados. Bamwe bafite iterambere bashaka kugeraho imbere yabo, barimo kurwana naryo ngo barigereho. Alguns têm projetos que eles querem alcançar no futuro, estão a lutar para alcançar de qualquer maneira. Abandi bafashwe n'ibibazo aho bavutse mu miryango bavutsemo, n'ibibazo byabo bikomeza guhora bibiziritseho bituma badatera intambwe. Os outros estão sendo segurados com problemas das famílias da onde vieram, que sempre estão a lhes rodar para não avançar. Ariko nubwo bimeze gutyo, ibyo byombi ntibikwiye gutuma umuntu abura agahe ko kubana n'Imana. Mas se mesmo está assim, você não pode ficar sem tempo para se relacionar com teu Deus. Ukeneye gushaka agahe nubwo kaba gato. Você precisa procurar tempo, mesmo ser pequeno. Igihe Yesu yari agiye gupfa, yabwiye abigishwa be, arababwira ngo munaniwe byibuze kubana nanjye n'agasaha kamwe. Quando Jesus estava com seus discípulos, ele perguntou: será que vocês não conseguem mesmo ficar comigo mesmo só 1 hora de tempo? Imana irabizi rero ko ubuzima bwo mu mujyi bugoye. Deus sabe que a vida da cidade é muito difícil. Ntabwo yirirwa igusaba amasaha menshi cyane. Deus não pede muitas horas. Muri ibi byumweru bibiri Imana izaba igusaba isaha. Nessas 2 semanas apenas Deus quer 1 hora. Nshuti zanjye, muri uyu mugoroba nagira ngo mbabwire ngo Zaburi 125 umurongo wa mbere gukomeza. Meus amigos, eu quero vos dizer nessa tarde que Biblia. no livro de Salmos 125, Bibiliya iratangaje. a Bíblia é muito extraordinária. Bibiliya iravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha A kunyeganyeza. Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como a monte que não se abala. Kunyeganyezwa ntibishoboka ku musozi wa Siyoni. Abalar a monte Sião não é possível. Hari ibintu byinshi cyane birimo kugundagurana n'ubuzima bwawe bikakunyeganyeza cyane. Há muita coisa que está na sua vida que está a te abalar muito. Ubukene bukubita umuntu bukamunyeganyeza ntumenye ko ari we. Quando a pobreza te bate, você se abala e a pessoa já não te reconhece mais. Uburwayi bunyeganyeza umuntu ntumenye ko ari we. A doença abala uma pessoa e já ninguém te reconhece mais. Gutandukana n'uwo mwashakanye birakunyeganyeza ukibura. A separação do seu cônjuge, do seu marido, te abala e você não se encontra mais. Ariko umuntu wiringiye Uwiteka ameze nk'umusozi wa Siyoni udashobora kunyeganyezwa. Mas a pessoa que confia no Senhor é como a monte Sião, que não pode se abalar. Ikintu cya kabiri nasomye muri iri somo nakunze. A segunda coisa que eu li nesse versículo que gostei muito. Iyo ugiye kureba Isiraheli uko iteye, umusozi wa Siyoni ugoswe n'indi misozi. Quando você vai ver a cidade, da forma como está Israel, a monte está cercado com outros montes. Nta muyaga n'umwe ushobora kugera kuri Siyoni utabanje gukubita kuri ya misozi. Não existe nenhum vento que pode chegar em Sião
primeiro sem bater naqueles montes que estão a cercar a ele. ntushobora gutera siyoni utabanje gutera ya misozi yindi. Você não pode ir atacar Sião sem primeiro atacar aquelas outras montanhas ao redor. Bibiliya yakomeje ivuga ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu be. A palavra de Deus continua dizendo que assim como as montanhas estão a cercar Jerusalém, Deus também cerca seu povo. Ubwo rero bimbwiye ko nta kintu gishobora kungeraho kitabanje kugera ku Mana. Isso quer dizer que nada pode me apanhar se antes a passar até Deus. Buri kigeragezo cyose mbere y'uko kingeraho Imana irabanza ikagifata ikagipima ikareba uburemere bwanjye ikemeza niba kingeraho cyangwa kitangera. Cada problema, cada tentação, antes de chegar até mim, passa nas mãos de Deus, Ele coloca numa balança para ver se pode chegar até mim ou não. Ndabakangurira kwakira uyu mwami wacu. Eu estou a vos acordar e vos pedindo para receber esse nosso Deus. Umunsi umwe abigishwa ba Yesu bari kumwe nawe mu bwato. Dia, os discípulos de Jesus estavam com ele no barco. Yesu yari aryamye mu bwato. Jesus estava a dormir no barco. Abigishwa ntago babaraga yuko Yesu afite ububasha cyane ku mazi, ahubwo bemeraga ko Petero ari umuhanga mu bintu by'amazi. Eles não confiavam em Jesus, que ele era muito experiente nas coisas das águas, mas eles confiavam em Pedro, que ele sabia tudo sobre o mar lá nas águas. Kenshi na kenshi hari abantu bakingiriza Yesu ntitumurebe. Na maioria das vezes, há pessoas que nos tampam para não conseguirmos ver Jesus. Hari igihe mu itorero habaho umuntu ufite impano nyinshi bigatuma tutirirwa dusenga ngo dusabe Yesu atabara itorero rye. Às vezes, numa igreja pode haver uma pessoa que tem muitos dons e nós não conseguimos orar para que Deus possa socorrer a sua igreja. Hari igihe muri korari usanga hari umuntu ufite impano nyinshi ku buryo idashobora gupfukama ngo itabaze Yesu. Às vezes há uma pessoa num grupo coral que tem muitos dons, que faz com que nós não conseguimos ajoelhar e pedir socorro a Jesus. Hari igihe ugira mwene wanyu ukomeye ufite ubushobozi bigatuma wumva Imana ari nkaho nta kintu imaze. Às vezes você pode ter um familiar que tem tudo e você começa a ignorar Deus, pensar que Deus não é nada. Ariko iyo haje umuraba w'ibigeragezo n'amakuba n'ibibazo. Mas quando começa trovoadas e relâmpagos de problemas, Icyo gihe nibwo umenya abantu wari wishingikirijeho icyo bamaze. aí você vai descobrir essas pessoas que estavam a confiar, o que eles são na sua vida. Yesu rero yiryamiye ibwerekeza, Então Jesus está a dormir num canto. ubwato umuraba uraza urakubita, Chegou o naufrágio, ele começou a abalar aquele barco. ubwato buranyeganyega. O barco começou a balançar nas águas. Abantu bose baravuga bati Petero turwaneho. Todas as pessoas começaram a clamar para Pedro lhes ajudar. Petero agerageza kugashya akoresha amayeri yose birangira byanze. Pedro fez de tudo para conseguir manter o barco, mas não conseguiu. Umwijima wari waje mu mazi utuma nabo ubwabo batarebana kubera n'imiraba. A escuridão começou a aparecer e ninguém conseguia ver ninguém. Hari igihe ibibazo biza ukibagirwa ko ufite umuvandimwe muvukana. Às vezes vem problemas e você não se lembra mais que tens um irmão de Hari igihe sangue. imiraba ikubita ukibagirwa ko hari abantu musengana nabo bakakwibagira. Às vezes vê relâmpagos de problemas e esqueces de pessoas que rezam contigo ou eles te esquecem. Muri uwo mwijima rero icyabaye niki? Nessa escuridão, o que aconteceu? Muri Mariko igice cya 4:35 Bibiliya niho itubwirira iki gitekerezo. No livro de Marcos 4:35 é onde nós encontramos essa história. Bibiliya iti kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya, basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigeza aho bwenda kurengerwa. Nessa tarde, nesse dia, quando atardeceu, Jesus falou para seus discípulos para que eles possam atravessar e ir na outra margem. Mas também outros barcos estavam ali.
E quando começou a aparecer um vento e começou a vir, o barco começou a se abalar e quase afundar. E esse era o caminho que eles tinham que pegar para ir no outro sítio. yesu yari asinziriye aryamye ibwerekeza yiseguye umusego. Jesus estava a dormir num canto, estava a dormir bem. Ndagira ngo muri uyu mugoroba nkwigishe gukangura Yesu mu buzima bwawe. Eu queria te ensinar nessa tarde para aprender a acordar Jesus na sua vida. Bishoboka yuko umaze igihe wirwanaho akaba yarabuze icyo akora mu buzima bwawe akaba yisinziriye. É possível que você tente resolver tudo sozinho e Deus não tem o que fazer na sua vida. Ukeneye gusaba Imana ikaba nzima igakora mu buzima bwawe. Você precisa pedir a Deus para viver na sua vida. Bibiliya iragaragaza neza yuko baragiye baramukangura baramubaza bati mwigisha ntubyitayeho ko tugiye gupfa. A Bíblia nos mostra que foram, acordaram Jesus e perguntaram: Senhor, não se importa que nós moramos? Kenshi na kenshi iri jambo abantu benshi bakunda kurivuga, mana kuki utanyitayeho ko nenda kwicwa n'inzara, ko nenda kwicwa n'ubukene, nenda kwicwa n'uburwayi, kuki utabyitayeho? Muitas das vezes são nossas palavras do dia a dia. Nós falamos de Senhor, o Senhor não se importa que eu estou doente, que eu estou a morrer de fome, que eu sou pobre. Abantu benshi bajya bibwira ko Imana yabatereranye ariko ari uko birwanyeho bibagirwa kuyikangura ngo bayibwire ibafashe. Muitas pessoas pensam que Deus lhes abandonou, mas eles esqueceram de acordar Jesus para lhes ajudar. Yesu rero akangutse acyaha umuyaga. Quando Jesus acordou, aquietou o vento. Abwira inyanja ati ceceka utuze. Falou para o mar para se aquietar. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. E o vento aquietou-se e o mar ficou calmo. Arababaza ati niki kibateye ubwoba ntimurizera? E ele perguntou: por que vocês estão com medo? Ainda não confiam? Muri twebwe harimo ibintu bituma tudatuza. Dentro de nós há coisas que nos fazem ficar desesperados. Tuzengurutswe n'ibibazo kenshi na kenshi bijya binazamuka ku buryo gutuza k'umutima wacu bidashoboka. Estamos rodeados com muitos problemas que na maioria das vezes o nosso coração não consegue ficar quieto. Ariko wa undi wabwiye inyanja akayibwira ngo niceceke ituze igatuza, ikiganza cye n'uyu munsi wa none turi kumwe nacyo hano. Mas aquele que falou para o mar aquietar-se, a mão dele ainda está conosco até agora. Zaburi ya 62 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 9. Salmos 62, versículo 6 até 9. Ibyiringiro ni ikintu gikomeye. A esperança é uma coisa forte. Ibyiringiro ni ikintu gikomeye kandi gihenze. É uma coisa forte, é uma coisa muito cara. Umurwayi iyo abuze ibyiringiro imiti bamuha kwa muganga nta kimumarira arapfa. Quando um doente não consegue encontrar medicamentos, ele fica sem esperança e morre. Mu rushako iyo udafite ibyiringiro yuko ibintu bizagenda neza, urugo rurara rusenyutse ku munsi w'ubukwe. No casamento, quando você não tem esperança que as coisas vão ficar bem, no primeiro dia do casamento, o lar já se estragou. Kwinjira mu by'agakiza iyo nta byiringiro ufite ubimaramo ukwezi bikakunanira ukongera ukabivamo. Quando você aceita Jesus Cristo sem esperança, apenas você fica um mês e abandona. Mu bibazo byinshi iyo urubyiruko rubuze ibyiringiro rujya mu nzoga no mu busambanyi kandi akaba aribwo bihutisha urupfu rwabo. Muitos jovens, quando não tem esperança, começam a beber, começam a se prostituir e apressa a sua morte. Uramutse ubyaye ntugire ibyiringiro ko abana bazakura bakagufasha nta kintu wageraho. Quando você nasce filhos e não tem esperança que quando crescer vão te ajudar, você morre cedo sem esperança. Kimwe mu bintu nakundiye iri torero mbamo nuko rifite insanganyamatsiko nziza. Uma das coisas que eu gostei nessa igreja em que eu estou é que eles têm um título muito bom.
iri torero rivuga, dufite inyikirizo cyangwa se slogan ivuga ngo ibyiringiro bya none, iby'ejo n'iby'iteka ryose. Essa igreja tem um grito que diz que a esperança de hoje, a esperança de amanhã e para sempre. Ushobora kuba ufite ibyiringiro by'uyu munsi, Você pode ter esperança hoje, ariko iby'ejo ukazaba utabifite. mas você não ter amanhã. Ushobora no kuzagira ibyiringiro by'ejo, Você até pode ter esperança amanhã, ariko ntugire iby'iteka ryose. mas você não ter esperança para sempre. Zaburi 62 umurongo wa 6. Salmos de 62, versículo 6, 62, versículo 6. Mutima wanjye turiza Imana yonyine, kuko ariyo ibyiringiro byanjye biturukaho. Zaburi 62 umurongo wa 6. Meu coração aquieta-se porque a minha esperança vem de ti. Imana niyo gitare cyanjye yonyine n'agakiza kanjye. Apenas o Senhor é minha rocha e a minha salvação. Imana ni igihome kirekire kinkingira, sinzanyeganyezwa. O Senhor é um muro grande que me protege, não vou me abalar. Imana niyo irimo agakiza kanjye n'icyubahiro cyanjye. Apenas a minha salvação pertence ao Senhor e a minha cura. Imana ni igitare cy'imbaraga zanjye n'ubuhungiro bwanjye biri mu Mana. O Senhor é a rocha da minha força e o meu refúgio está nele. Dawidi arakomeza ati, mwabantu mwe, Davi continuou a dizer, povo, mujye muyiringira, ibyo mu mitima yanyu mubisuka imbere yayo, Imana niyo buhungiro bwacu. continue a ter fé nele e coloque tudo do seu coração diante dele, porque ele é o nosso refúgio. Wari uzi ko hari igihe umuntu aba afite ibibazo by'ubukene, Sabes que às vezes alguém tem problema de pobreza agategura amafaranga y'itike, e prepara dinheiro de chapa akajya gushaka mwene wabo utuye kure ngo amubwire ibibazo by'ubukene afite. e apanha a chapa para ir encontrar o seu irmão que está longe para lhe contar seus problemas. Yagerayo akabwira ibibazo wa mwene wabo atanamwitayeho. E quando chega lá, começa a contar seus problemas para o seu irmão e ele nem liga. Yabona atamwitaye akavuga ati, uyu nguyu mwene wabo na mama ntanyitayeho, reka njye muri bene wabo na papa. E depois você começa a decidir, essa aqui, familiar da minha mãe, não está Agategura preocupado. inditike. Eu vou na família do meu pai e prepara outro dinheiro de chapa. Yarangiza agakora urundi rugendo arimo gushaka uwabwira ibibazo ngo amwumve. E depois procura outro dinheiro de chapa, mas para procurar alguém que vai escutar seus problemas. Ndashaka kubabaza, uyu muntu ibibazo bizapfa bikemutse? Eu quero perguntar, problema dessa pessoa vai se resolver? Bibiliya iratubwira ngo, mwabantu mwe mujye muyiringira, iby'imitima yanyu mubisuke imbere A yayo. Bíblia nos diz, povo, confia em Deus e tudo que está dentro do seu coração coloca diante do Senhor. Reka twirebera ahandi hantu dushobora gukura ibyiringiro. E vamos procurar outro sítio onde devemos encontrar esperança. Bibiliya mu gitabo cy'Abaroma igice cya 15 A Bíblia no livro de Romanos 15, umurongo wa 4. versículo 4. Bibiliya iravuga ngo, ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha. A Bíblia diz que tudo que foi escrito antigamente foi escrito para nos ensinar. Ibintu Imana yanditse mu ijambo ryayo kera byari bifite agaciro ko kuzafasha abantu kugeza iteka ryose. Tudo que Deus escreveu na Bíblia antigamente tinha como objetivo de ensinar as pessoas que vão existir ao longo dos anos. Bibiliya rero iragaragaza yuko ibyo byanditswe kera bigendere kutwigisha, kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduhesha ibyiringiro. Então a Bíblia nos conta que aquilo que foi escrito antigamente tem como objetivo de ter esperança, para que nós possamos ter paciência e nós possamos se aquietar nesses tempos difíceis. Ngako rero agaciro ka Bibiliya. Aí está Agaciro ka o Bibiliya. valor da Bíblia. Icyambere ngiki, A primeira coisa, Bibiliya itanga kwihangana.
A Bíblia nos dá paciência. icya kabiri bibiliya itanga guhumurizwa umuntu akumva aratuje. A segunda coisa, a Bíblia te consola e você fica quieta, fica consolada. icya gatatu rero birangira bibiliya ihesheje umuntu ibyiringiro. A terceira coisa termina enquanto a Bíblia te dá esperança. ni ikosa rikomeye gushaka gutoza abantu ibyo kwiringira imana ariko bibiliya batayibumburiwe. É um erro muito grave quando você ensina as pessoas ter esperança ou ter Deus sem abrir a Bíblia. itoze kwiga bibiliya mu gitondo usome isomo rimwe uryirirwane mu bitekerezo mu kazi kawe bizagera nimugoroba wumva utuje mu mutima ufite amahoro. Pratica uma coisa, leia a Bíblia de manhã, pode ser só um versículo, continua a pensar nisso que você leu de manhã e você vai ter um coração muito quieto e com muita esperança. bibiliya ifite agaciro cyane kuko ituma abantu bagira umutima mwiza kandi bakaba abantu batasigaye inyuma mu by'iterambere, abantu bafite icyerekezo kizima. A Bíblia tem muita importância porque faz com que as pessoas andam com o tempo e as pessoas têm esperança e não são pessoas que ficaram atrás com as coisas do mundo. mu gihe cyose habonetse umuntu utambutse ijambo ry'imana uzamutega amatwi kuko ayo magambo afitanye isano n'ibyiringiro biri muri wowe. Na sua vida, quando você escutar, ver alguém a falar a palavra de Deus, escuta porque isso traz esperança na nossa ibanga vida. rya kabiri ryo kwibonera ibyiringiro. Segundo segredo para você ter esperança. nari maze kubereka akamaro ka bibiliya kugira ngo umuntu agire ibyiringiro. Eu estava a vos mostrar a importância da Bíblia para que você tenha esperança. nari nabanje kubereka uburyo iyo Yesu ari mu buzima bwawe ukwiye kumukangura kugira ngo akangure ibyiringiro byawe. Eu primeiro vos já mostrei que quando você está em problemas, lembra de acordar Jesus para que ele possa resolver seus problemas. ibanga rya gatatu rero ngiri. O segundo segredo o terceiro segredo é esse. Yesaya 30:15 bibiliya iravuga ngo iki? Isaías 30, versículo 15. A Bíblia diz o quê? uwiteka imana uwera wa Isiraheli yaravuze ati, O Senhor dos exércitos, o Santo de Israel, disse o seguinte: nimugaruka mugatuza muzakizwa. se vocês voltarem e se aquietar, serão salvos. aya magambo ni magufi kandi aroroshye ku muntu wese uri hano. Essas palavras são muito curtas, é muito fácil para cada pessoa que está aqui. icya mbere ni ukugarukira imana. A primeira coisa é voltar até Deus. aho satani yagucishije agukura ku mana urahazi, ariko imana ifite umugambi wo kwigarukira. Você sabe qual é o caminho que Satanás usou para te tirar até Deus, e Deus hoje tem como te fazer voltar. icya kabiri ni ugutuza. A segunda coisa é você ficar quieto. nta kintu inzoga nyinshi ziri bumare ku rusaku rw'ibibazo byawe. Muita bebida não vai resolver nada no barulho dos seus problemas. nta kintu kugira urugomo no kwanga bene wanyu biri bumare ku bibazo n'urusaku rw'ibibazo byawe. Odiar seus irmãos ou você fazer confusão, isso não vai resolver nada dos seus problemas. abantu nibasakuza cyane iruhande rwawe basakuza nawe ugasakuza uzahura n'ikibazo, ukeneye gutuza. Se as pessoas fazerem barulho ao seu redor e você também começar a fazer barulho, isso não vai resolver nada. Você precisa se aquietar. kuko gutuza nibyo bizagufasha kumva ijwi ry'Imana kandi niryo rizagukomeza. Porque aquietar-se vai te ajudar a você ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus é que vai te fortalecer. bibiliya rero irakomeza ikavuga ngo, A Bíblia continua dizendo, mwituze no mu byiringiro nimo muzahererwa imbaraga. no conforto, na quietação, é onde vocês vão receber esperança e forças. niyo mpamvu muzabona umuntu ubana n'Imana cyane, kimwe mu bimenyetso bimuranga ahinduka umuntu utuje. É por isso que vocês vão ver uma das coisas que indica alguém que convive com Deus todos os dias. Essa pessoa sempre
está quieto. haba hari ikiganza cyamukozeho, ya nyanja iratuza. Há uma mão que tocou nessa pessoa e o mar ficou quieto. Imana yasoje iri somo ifite agahinda. Mas Deus terminou esse versículo com muita angústia. Kuko bigaragara ko inama Imana yatanze abantu banze kuyiha agaciro. Porque é visto que essas ideias que Deus deu, ou esses conselhos, as pessoas não deram o mínimo. Abareba iryo somo rirasoza, Imana ivuga ngo ariko mwaranze. As pessoas que estão a ler esse versículo termina dizendo, mas vocês negaram. Ikibazo ni kimwe, nawe ushobora kuba waranze, ariko uyu mugoroba n'umugoroba mwiza Imana ikurarika kugira ngo wumve inama ikugira, kugira ngo haboneke ituze mu buzima Há bwawe. problema. Pode ser que você também negou, mas nessa tarde Deus está a vir com esperança para que nessa tarde Ele possa te dar esperança da vida mais uma vez. Ibyiringiro birabuze cyane mu mijyi myinshi yo ku isi, kimwe n'uko bibuze muri uyu mujyi. Não há esperança em muitas cidades do mundo, assim como não há esperança nessa cidade que nós nos Ariko kuri encontramos. twebwe Yesu niwe watubereye ibyiringiro. Mas para nós Jesus se tornou esperança. Uyu munsi wa none muca muri iyi mijyi, muca muri iyi mihanda, ukabona nta kibazo gihari. Hoje em dia, quando você está a passear, está andando nessa cidade, parece que não há problema. Ariko uramutse ufite amaso y'ijuru, wabona yuko hakenewe ubutumwa bwiza muri uyu mujyi. Mas se você observar com outros olhos celestiais, você consegue ver que as pessoas precisam de Deus, precisam da mensagem que vem do céu. Hari intambwe abantu zirindwi abantu batera barimo gukamukamo ibyiringiro. Há 7 passos que uma pessoa dá quando está a perder esperança. Kugira ngo umuntu atakaze ibyiringiro, atangirira ku ntambwe yo kutagirana ibihe n'Imana. Para a pessoa perder esperança, começa com o primeiro passo de não ter nenhum tempo para Deus. Iyo ntambwe yo kutagirana ibihe n'Imana ni intambwe mbi cyane. Esse passo é passo muito mau. Umuntu aratangira kumva ibintu byo gusenga ntacyo bimubwiye. Você começa a sentir que orar já não vai te ajudar em Gusoma nada. Bibiliya kumva ntacyo bimubwiye, no kugendana n'abantu b'Imana kumva ntacyo bimubwiye. Você começa a ver que ler a Bíblia não te ajuda nada, andar com pessoas que amam a Deus também não te ajuda nada. Intambwe rero ikurikiraho abantu bagundagurana nayo ni ukumva utizeye ubuzima bw'ejo. Outro passo que as pessoas estão a lutar com ele quando está a perder esperança é sentir que não tem esperança para o amanhã. Iyo uri umukobwa, Satani atangira kumvisha ko kubona umugabo bizaba bigoye. Quando você é uma menina, Satanás começa a sussurrar no seu ouvido que não vai ser fácil você encontrar Iyo uri marido. umugore, Satani akumvisha ko abantu urimo kubyara utazabasaziramo kuko umugabo azishakira undi mugore. Quando você é uma senhora ou casada, Satanás começa a te dizer que não vais conseguir cuidar desses filhos, não vai ter nenhum futuro porque teu marido vai te abandonar. Mu magambo make, Satani atangira kubaka imbere yawe imisozi idahari. Em poucas palavras, Satanás começa a construir montanhas que não existem. Iyo kwiringira Imana kubuze rero, utangira kugira ngo ibyo bibazo birahari birakuzengurutse kandi mu by'ukuri biba bitaraza. Quando você não tem Deus, não tem esperança, você começa a viver como se fosse que esses problemas existem, mas enquanto ainda nem chegaram. Igihe Abisirayeli batakaga babwira Imana ngo babuze ibyo kurya, ntago bari babibuze, bari bafite stoke y'imyaka izamara ukwezi bayirya. Quando o povo de Israel clamou para Deus que estão a sentir fome, não há comida, eles tinham comida em estoque que podia acabar mais ou menos um mês. Intambwe rero ya gatatu igaragaza ko umuntu arimo kugenda ibyiringiro bikamuka. O terceiro passo que mostra que dentro de nós já a esperança está a esgotar-se. No gutangira kubona ko watereranywe.
você começa a perceber que foste abandonado. utangira kumva imana yaragutaye, Você começa a sentir que Deus te abandonou. ukabona ababyeyi baragutaye kuko batagukunze bakunze abandi bana, Começa a ver que teus pais não te amam, amam outras crianças. ugatangira kubona n'abantu mwirirwana nta muntu ukwitayeho. Você começa a ver que todas as pessoas que estão contigo, ninguém se preocupa contigo. Satani abazamura muri wowe ikintu cyo kugira ngo wihebe uzagere ku rwego wanakwiyahura. Satanás começa a fazer subir a pressão de você ficar desesperado, até pode chegar o tempo de você se suicidar. Intambwe rero ikurikira ni ukumva utishimiye kubaho wanakwiyahura. Outro passo é você não ficar feliz de viver, querer desaparecer neste mundo. Umuntu rero atangira kuzaza yiyaturiraho amagambo mabi yerekana ko nibamurakaza hari umunsi aziyica. A pessoa começa a falar palavras que não são boas na vida dele, dizer que se vocês me provocarem, eu até posso me matar. Iyo ugeze aho rero ibibazo birakurenga ukinjira mu ntambwe ya gatanu. Quando você chega nesse momento, os problemas já são muito demais e você entra no quinto passo. Kubera kubyuka utekereza ibibazo byawe wajya no kuryama ukabitekereza utangira kubura amahoro n'ibitotsi. Por causa de você dormir a pensar nos seus problemas, acordar a pensar nos problemas e você já não apanha mais sono. Satani rero atangira kukubwira ibyo ugomba gukoresha, ugatangira ukanywa inzoga, ukanywa itabi, ukajya mu nzu zibyinirwamo kugira ngo ujye urara wirengagiza ubuzima, ibibazo byatabona umwanya kubitekerezaho. E Satanás então entra Satanás começa a atuar na sua vida, te sussurrando que você deve beber, deve andar por aí nas noites, para que você possa esquecer seus problemas. Aho rero Satani atangira kukwicisha ubuzima bwawe, atangira kugutegurira urupfu, ariko ari wowe urwiteguriye. Aí Satanás já está preparado para te matar, mas usa você mesmo próprio para você se matar. Satani kukwica byaramunaniye kubera ko hari abamarayika b'Imana bakurinze. Satanás não consegue te matar porque existem anjos de Deus que te protegem. Ariko Satani arabizi ko wowe ubwawe ushobora kwiyica bigakunda. Mas ele sabe que você pode se matar e isso ser possível. Ubu rero abantu barimo bariyica bo ubwabo. Então agora as pessoas estão a se matar eles próprios. Intambwe ikurikiraho umuntu ahinduka umuretwa wo kwiheba burundu. O outro passo que segue, a pessoa se torna escravo de desespero para sempre. Iyo umuntu yihebye nta byiringiro afite n'umubiri utangira kurwara indwara zidasobanutse. Quando você fica desesperado, o seu corpo começa a adoecer com doenças fantasmas que ninguém consegue entender. Satani rero arakujyana akakujyana ku ntambwe ya nyuma yo kubura ibyiringiro. Satanás quando te leva no último passo de você não ter mais esperança. Iyo ntambwe nta yindi utangira kuzaza ugira amateka mabi gusa. Esse passo não é outro. Você começa a ter começa a ser mal falado, histórias que não são bons na comunidade. Amateka mabi aho n'umwana ubyaye ntumumenya, icyo ukoze cyose ubona nta mugisha kiriho, ubuzima bwawe abantu bakubona nk'umuntu wapfuye ahagaze nta kintu kizimugeraho. Satanás estraga a tua vida, você começa a viver na comunidade, ninguém quer saber de ti, você já não quer saber de seus filhos, você só pensa que a sua vida já terminou. Muri iyo ntambwe ya nyuma rero ni naho umuntu apfa bakamushyingura, ijuru rikabara ko amateka y'uwo muntu yabaye ku isi nta kintu amaze. É aí que você morre e as pessoas te enterram e escreve no seu nome que você viveu neste mundo, mas você não serviu para nada. Hari ikintu gikomeye ndimo kwifuza muri uyu mugoroba dusoza. Há uma coisa que eu desejo nesta tarde, enquanto estamos a terminar. Ubwo Yesu yababariye karindwi indaya yitwa Mariya, Kristo niwe byiringiro byanjye. Se Jesus perdoou prostituta que se chamava Maria,
7 vezes, então nessa tarde Ele é a nossa esperança. impamvu yabyo ni iyihe? ni uko ibyaha nakoze bya kera ubwo kristo afite ububasha bwo kubibabarira. Por que essas palavras? É porque os pecados que eu fiz há muito tempo, Ele tem poder para me perdoar. ubwo yesu yakijije uwari umaze imyaka 38 arwaye, uwo muntu umaze imyaka, kristo niwe byiringiro byanjye. Se Jesus curou uma pessoa que adoeceu 38 anos e essa pessoa ficou curado, então no dia de hoje, agora nesse momento, Jesus é a minha esperança. ntabwo uburwayi bukwiye kugukura ku mana. A doença não pode te tirar nas mãos de Jesus. ubwo yesu yageze i yeriko mu mujyi uzwi, agasura urugo rw'umuntu abantu bangaga bose witwa zakayo, akagera mu rugo we iwe, kristo niwe byiringiro byanjye. Se Jesus chegou numa cidade onde vivia uma pessoa que era odiado por muitas pessoas e ele foi em casa dele, então hoje Jesus é a minha esperança. kuko bishoboka ko waba wicaye hano bene wanyu bacibwa, nta muntu ukigushaka, ariko yesu arimo aravuga ngo humura, uyu munsi ndarari wawe. Pode ser que você está sentado aqui enquanto ninguém se preocupa contigo, tuas famílias já te abandonaram, mas Jesus hoje está a dizer, eu vou dormir na sua casa. bishoboka ko wigeze kwiba kubera inzara, Pode ser que você já roubou por causa de fome. bishoboka ko hari abo wahemukiye kubera inzara. Pode ser que você já foi uma pessoa que não é confiável por causa de fome. kwiheba kwatumye ugira n'abantu wanga kubera ibyo bibazo. O desespero fez com que você comece a odiar as pessoas por causa dos seus problemas. ubwo yesu yagaburiye abantu 5,000 bagahaga, hagasigara ibiseke, hagasigara intonga cyangwa ibitebo 12, kristo niwe byiringiro byanjye. Se Jesus alimentou 5.000 pessoas e ficaram saciados até restou, então Ele é a minha esperança. ibyo birambwira ko yesu kristo afite igisubizo ku nzara yanjye uyu munsi. Isso quer me dizer que Jesus tem uma resposta na minha fome. bishoboka ko waba warahemutse kubera amafaranga. Pode ser que você já não é confiável por causa do dinheiro. amafaranga kuyageraho bikagutera kuba umuhemu. Você, para conseguir ter dinheiro, você teve que ser alguém que anda a extorquir os outros. ndetse n'iyo ubyutse nta mafaranga ufite, wirirwana umushiha n'umutima mubi. Mesmo que agora, hoje, quando você não tem dinheiro no bolso, você acorda de mau humor. kristo uyu mugoroba akwiye kukubera ibyiringiro, Nessa tarde, Jesus deve ser a sua esperança. kuko kristo yatumye petero aroba ifi arayifata, arayasamura, ayikuramo igiceri, ajya kugitangamo umusoro. Porque Jesus que fez com que Pedro pudesse pescar um peixe, e ele, naquele peixe, tirou uma moeda, e ele foi entregar como imposto, ele foi pagar aquela moeda como imposto. imana yacu ni imana nziza, imenya n'aho amafaranga ari. O nosso Deus é um Deus bom e Ele sabe também onde fica o dinheiro. mu mafi menshi ari mu nyanja, imana yarebaga ifi yamize igiceri iyo ariyo. Em muitos peixes que havia lá no mar, Deus estava a conseguir um peixe que engoliu uma moeda. yasabye iyo fi kuva aho iri ikaza hafi y'aho petero ari buhagarare, kugira ngo petero aze kubasha kuyiroba. Deus pediu aquele peixe para vir até perto de onde Pedro estava, para que Pedro possa pescar aquele peixe. niwizera imana, imana izagushakira imibereho. Se você confiar em Deus, Ele vai procurar uma forma para você sobreviver. nibyo koko uzakoresha imbaraga ushaka ubutunzi, ariko imana izabworoshya ibwegeze aho uri bubuhigire. Pode ser que você vai usar muita força para conseguir viver, mas Deus vai trazer essas formas de você sobreviver perto de você, onde vais conseguir alcançar. ubwo kristo yirukanye abadayimoni benshi mu muntu wari warananiranye,
Se Jesus Cristo conseguiu expulsar muitos demônios numa pessoa que já não tinha solução. abadayimoni bari baratumye yikebagura umubiri, nta n'abantu bamuzirikaga imigozi ngo bishoboke. Os demônios faziam com que ele se cortava e ninguém conseguia amarrar aquela pessoa. Yesu yarangiza kumukiza, abantu bagaruka bagasanga wa muntu azi ubwenge nk'abandi. Quando Jesus curou aquela pessoa, as pessoas quando encontraram ele viram que ele já está lúcido, é uma pessoa normal como os outros. Uyu mugoroba Kristo agomba kuba ibyiringiro byanjye. Nessa tarde, Jesus tem que ser a sua esperança. Yesu uwo ndimo kubabwira niwe wavuze ngo abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Esse Jesus que eu estou a vos dizer, ele que disse, vocês que estão cansados, vinde até mim, eu vos aliviarei. Bishoboka ko waba urushye muri uyu mugoroba. Pode ser que você está cansado nessa tarde. Bishoboka ko ibyiringiro byawe birimo kugenda bikamuka. Pode ser que você já não tem mais esperança dentro de ti. Bishoboka ko ubuzima bw'imbere urimo kubureba ntububone. Pode ser que quando você observa lá à frente, a sua vida já não tem mais esperança. Icyo ukeneye ni kimwe, ni ukwakira umwami Yesu. O que você precisa é só receber Jesus Cristo. Shaka ukuntu akubera ibyiringiro. Tenta conseguir que Jesus seja a sua esperança. Bibiliya yavuze ko ari we buye abubatsi banze, ariko ryahindutse rikomeza imfuruka. A Bíblia diz que ele é uma pedra que foi rejeitada pelos construtores, mas se tornou uma pedra que fortalece um ângulo. Wagerageje kubaka ubuzima wubakiye ku bindi bintu Imana itarimo, ariko bimwe biragenda bigaragara ko byanga. Você tentou construir a sua vida da sua maneira sem incluir Jesus, mas você consegue ver que não consegue. Cya kiganza cyaruturishije inyanja uyu mugoroba kiri hano imbere yacu. Aquela mão que acalmou o mar, essa tarde está aqui diante de nós. Ese ninde witeguye kubwira Imana ngo Mana uyu mugoroba ndakwakiriye mu mutima kugira ngo mbere ibyiringiro? Quem está pronto para dizer a Deus nessa tarde, Senhor, eu te recebo no meu coração para que possa ser a minha esperança. Ndasoza ngukangurira kwiyegurira Imana. Eu vou terminar, mas pedindo para que você possa se entregar a Deus. Uyu mugoroba haramutse hari umuntu wifuza isengesho ridasanzwe, Essa tarde, se haver uma pessoa que precisa uma oração especial, akaba ashaka kwegurira Imana ubuzima bwe, precisa entregar a Deus a sua vida, akabwira Imana ati uyu mugoroba ijambo ryawe rimuritse mu mutima wanjye. você dizer a Deus, Senhor, nessa tarde a sua palavra iluminou no meu coração. Ndifuza kuba mu biganza byawe. Eu desejo estar nas suas mãos. Ndifuza kuba mu nzu yawe. Eu desejo estar na sua casa. Nendaga kwiyahura kubera ubuzima bubi buri imbere yanjye. Eu estava prestes a me suicidar por causa dos problemas que estão na minha frente. Ariko uyu mugoroba nguhisemo nk'umwami n'umukiza. Mas nessa tarde eu escolho você como meu Senhor e meu Rei. Kuri uyu musozo nagira ngo nsabe umuntu wifuza kwiyegurira Imana Nessa tarde eu vou pedir uma pessoa que quer se entregar a Deus. atambuka aze hano imbere kugira ngo tumusengere. Possa vir até aqui à frente para que possa receber uma Haguruka oração. ubitekereza kandi ubikunze ku mutima. Levanta com vontade e pensa dentro do seu coração. Imana irimo iragutangira ngo utazasubira mu ngendo mbi wakoraga. Deus está a te chamar para que você não volte mais nos problemas que você estava a enfrentar. Arimo ararambura ikiganza ngo uze muhoberane nawe. Ele está querendo Kansaba te abakuru b'itorero mwegere hino abraçar mumfashe para que kwakira abantu você b'Imana. possa vir perto dele. Mubamera amashyi menshi cyane abantu barimo kwiyegurira Imana. Palmas para as pessoas que estão a se entregar a Deus. Uyu ni umugoroba mwiza Imana igiye gutanga impano y'ibyiringiro. Essa aqui é uma tarde que Deus vai dar esperança. Anyitaho Yesu, Deus cuida de mim. anyitaho Yesu, Jesus arandinda. cuida de mim e me protege. Yesu Kristo muri uyu mugoroba afite icyo yifuza gukora ku Jesus mutima wawe. Cristo nessa tarde precisa fazer alguma coisa no seu coração. Ijuru hari Imana igiye gutanga ihumure ku bwoko No bwayo. céu há Deus que quer fortalecer o seu povo. Hari Imana iri hano yifuza gushyira ikiganza Há hejuru y'ubwoko Deus que bwayo. está aqui que precisa colocar a mão
no seu povo. imana yo mu ijuru ikomeze ibahe imbaraga. Que Deus do céu continue a vos dar forças. Tugiye gusenga isengesho ridasanzwe muri uyu mugoroba. Vamos orar uma oração especial nessa tarde. Uri umunyantege nke nibyo, ariko mu ijuru hari imana igiye kugira É ikigukorera. possível que você é muito fraco, mas nessa tarde Jesus vai fazer alguma coisa. Mu kiganza cyawe imana ishaka kugupfumbatisha ibyiringiro, Na sua mão Deus quer colocar esperança. ibyiringiro bya none, A esperança de hoje. ibyiringiro by'ejo, A esperança de amanhã. ibyiringiro by'iteka A ryose. esperança de para sempre. Imana yaduhaye igihugu cyiza, Deus nos deu um bom país. iduha ubuzima bwakagombye kuba ari bwiza, ariko satani ntiyabika. Ele nos deu uma boa vida, mas Satanás não deixa. Iki gihugu imana irimo irashaka kugiteguriramo abazatura mu gihugu cyiza. Esse país Deus quer pessoas para preparar, para que eles possam viver na nova terra. Reka mbasabe rero n'abandi musigaye mwicaye muhaguruke dusenge. Eu vou pedir os outros que estão sentados para se colocar em pé e vamos orar. Amen. Amém. Munyemerere dusenge. Se vocês me permitirem, vamos orar. Horaho mana nziza, O Senhor, bom Deus, abana bawe indushyi zawe, seus filhos que estão a sofrer, mas nas suas mãos. abamaze iminsi barwana n'ubuzima bubi, Os que estão a lutar com a vida difícil. abo satani yaheranye akangiza, Aqueles que Satanás está a sequestrar e estragar. abatagifite ibyiringiro by'iteka ryose. Aqueles que já não têm esperança para sempre. Uyu mugoroba ubakoze ku matwi babashije kumva. Nessa tarde o Senhor conseguiu tocar nos seus ouvidos e ouviram. Ikiganza cyawe cyakomeje kuba hejuru y'ubuzima bwabo. A sua mão continua a viver em cima deles. None inyanja zo mu mitima yabo ziratuje, none ubu babaye bazima. E agora o mar se aquietou dentro dos corações dele, estão calmos. Bahagurutse ari wowe bashaka. Levantaram a sua procura. Ngwino ugurana hari umutima mubi haboneka umutuzo. Senhor, venha trocar um coração desesperado e coloca um coração quieto. Reka ahari inzara hasimburwe no kugaburirwa nawe. Senhor, troca onde tinha fome, o Senhor possa alimentar. Abafite ubuzima bwamaze kwangizwa n'icyaha ngwino bareme bundi bushya. Aqueles que têm uma vida estragada por causa do pecado, venha criá-los novamente. Abo abadayimoni bari barazengereje reka babohorwe mu izina ryawe. Aqueles que os demônios estavam a estragar amarrados, o Senhor venha desamarrar em nome de Jesus. Batambutse bifuza kugirana nawe isezerano rishya. Terão passos para que eles possam fazer uma nova aliança. Iryo sezerano rishingiye yuko bifuza kukubera abana nawe ukababera umubyeyi. Essa aliança é aquele que diz que eles querem ser seus filhos e Reca- o Senhor ser o seu pai. Reka risohozwe muri uyu mugoroba. Faça com que isso possa se cumprir nessa tarde. Mu gihe abana bawe baraba bataha kandi Enquanto eles vão caminhando para suas casas, iri jambo ryandike ku nkomanizo z'imitima yabo, que essa palavra possa permanecer escrita nos seus corações, kugira ngo batahe biyumvamo ko bahindutse ubwoko bwatoranijwe ishyanga para rye. que eles possam sentir que é um povo escolhido, uma nação santa. Ubwiza bwawe bubane nabo. Que a sua luz possa esplandecer diante deles. Amaboko yabo afatane n'amaboko yawe kugira ngo bafashe mu ntambara z'ubu buzima. Que o Senhor possa pegar nas suas mãos e possam conseguir lutar com essa vida. Ubahe umwuka wera kugira ngo batangire bamenye ko bataye inzira kera. Dá um Espírito Santo para que eles possam compreender de que se perderam no caminho. Ubasige ubwiza bwawe Senhor, dá a sua beleza. kugira ngo uyu mugoroba abere umugoroba batazibagirwa. Para que nessa tarde possa ser uma tarde inesquecível. Mwami w'iteka tukweretse ubuyobozi bw'iki gihugu ngo bukomeze bube munsi yawe, ubahe umugisha, ubahe guhirwa n'ibyo barimo. Senhor, mostramos a dirigência desse país para que o Senhor possa dirigir e dar bênção naquilo que estão a planejar. Tugushimiye abashinzwe umutekano bazengurutse aha kugira ngo abamarayika bawe bera nabo babahe umugisha. Agradecemos para as pessoas que estão a cuidar da segurança, que o Senhor possa abençoá-los também.
ejo nimugoroba twiteguye kugaruka hano kubw'ububasha bwawe n'imbaraga zawe. Amanhã à tarde estamos preparados para voltar aqui, mas com a sua segurança. ukomeze uduhere umugisha kuri uyu musozi mu izina Continue rya a nos yesu, dar amen. bênçãos nessa montanha, em nome de Jesus Cristo. Amen. Reka nsabe abangaba bavugane na bariya bagabo. Eu vou pedir que vocês que estão aqui à frente possam se dirigir ali para falar com aqueles homens Yego, ali. muce hariya kugira ngo muvugane na bariya Passe bantu. desse lado para falar com aquelas pessoas. Yego, ntago tubatinza Não mwihangane. não vamos demorar, pedimos um pouco de paciência. Imana ibahe umugisha, mubampere amashyi menshi Que cyane Deus abantu begura Imana. abençoe. Palmas para essas pessoas que se entregaram a Deus. Murakoze.